E a notícia é: Amado Batista é condenado por falecimento de criança dentro de sua fazenda. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, principalmente na hora da sentença. O cantor Amado Batista, ele contratou duas pessoas para exercerem a função de caseiros em uma de suas fazendas. Então, essas duas pessoas aqui é que entram com este processo. Não é um processo trabalhista, é um processo da área civil, que corre lá na cidade de Goianápolis, Goiás. A contratação aconteceu em abril de 2022, por meio do gerente da fazenda. Então eles falam que foi o gerente que contratou, mas quem assinou a carteira foi Amado Batista, mas quem fez a intermediação ali foi esse gerente. O casal foi contratado para trabalhar na propriedade e também morar dentro da fazenda com os dois filhos, uma criança de 3 anos e outra de 11 anos. A autora trabalhava principalmente na cozinha da sede. Já o autor trabalhava em atividades ligadas ao funcionamento da fazenda. Na sede da fazenda tinha uma piscina. E na versão dos autores, essa piscina não tinha nenhum tipo de proteção na época. Não tinha cerca, tela, grade ou qualquer barreira que impedisse uma criança pequena de chegar até a água. Isso preocupava os pais porque os filhos moravam ali e não sabiam nadar. Os autores afirmaram que pediram proteção para a piscina, justamente para evitar que alguma coisa acontecesse. Essa informação é importante, guarda ela. Os autores disseram que pediram para que colocassem proteção na piscina. Mas esse pedido não foi atendido. Ficaram, em silêncio com relação a isso. Não colocaram nenhum tipo de proteção na piscina. Em uma tarde, a autora estava na sede da fazenda preparando almoço para Amado Batista e para algumas pessoas da banda dele. Por volta das 15 horas, ela foi ao banheiro. Quando voltou, percebeu que o filho de 3 anos não estava mais onde ela havia deixado. Ela começou a procurar a criança pela casa e, nesse momento, encontrou o filho na piscina. A autora tentou retirar a criança da água, mas a piscina era funda. Ela não sabia nadar e não conseguia fazer o resgate da criança sozinha. O irmão da autora chegou no local junto com o gerente da fazenda, por coincidência. Ao ver a cena, o irmão dela entrou na piscina e retirou a criança da água. Depois disso, tentaram prestar os primeiros socorros, mas a criança não reagia. O filho dos autores foi colocado no carro do gerente para ser levado ao hospital. Quando eles estavam saindo, chegou então um outro veículo. Então a criança foi transferida para esse veículo e levada para o atendimento médico, acompanhada da mãe. Os autores também questionaram o local para onde essa criança foi levada. Na visão deles, o filho deveria ter sido levado para Goiânia, porque lá haveria mais estrutura médica para tentar socorrer a criança. Mas a criança foi levada para uma unidade de saúde em Teresópolis, que é uma cidade em Goiás. Uma cidade menor que, segundo os autores, teria menos recursos. E foi nesse hospital aqui que, infelizmente, a morte da criança foi constatada. Para os autores, essa escolha não teria sido feita pensando no melhor atendimento, mas para evitar que o caso ganhasse repercussão negativa para Amado Batista. Depois disso, Amado Batista pagou as despesas do funeral e a viagem da família para a Bahia, onde a criança foi sepultada. Mas os autores disseram que, depois de 7 dias, voltaram para a fazenda sem acompanhamento psicológico e ainda muito abalados, porque aquele trabalho era o único meio de sustento da família. Eles também alegaram que, depois da morte da criança, pediram novamente que a piscina fosse coberta. A resposta teria sido que isso ficaria para o orçamento do mês seguinte. Outro ponto trazido pelos autores é que, cerca de 12 dias depois da morte da criança, teria acontecido uma festa na fazenda em comemoração ao aniversário de uma criança da família de Amado Batista. E a autora teria precisado trabalhar como cozinheira nesse evento. Para os autores, essa situação aumentou ainda mais o sofrimento da família, porque poucos dias antes eles tinham perdido o filho naquela propriedade. O casal continuou trabalhando na fazenda por mais algum tempo. Depois, os autores dizem que foram dispensados. Eles disseram que foram dispensados. Também guarda essa informação. A alegação deles é que a dispensa teria ocorrido porque Amado Batista teria encontrado um fio de cabelo na comida e larvas no feijão.
Os autores negaram as acusações e disseram que a autora sempre mantinha cuidado com a higiene no preparo dos alimentos. Com base em tudo isso daqui, então, os autores entraram com essa ação pedindo danos morais e danos materiais. Os danos materiais é com relação ao pagamento de uma pensão por morte do filho, uma pensão mensal. O Amado Batista, quando foi se defender, negou que ele tivesse responsabilidade pela morte da criança. A principal tese dele foi a culpa exclusiva dos pais. A culpa é dos pais. Para a defesa, os autores tinham o dever de vigiar o filho e a tragédia teria acontecido porque a criança ficou sem supervisão. Amado Batista também alegou que não existia ligação direta entre a conduta dele e a morte da criança. Ele disse que não administrava diretamente a fazenda porque a gestão da propriedade ficava nas mãos do gerente. O gerente que fez a contratação. Também afirmou que nunca recebeu pedido ou reclamação sobre a piscina. Amado Batista disse ainda que não estava na fazenda no dia do acidente porque estaria viajando a trabalho. A defesa também negou que a criança tivesse sido levada para Teresópolis para proteger a imagem do cantor. Negativo, não foi isso. A versão apresentada aqui foi que Teresópolis era o lugar mais próximo para o atendimento. Por fim, ele fala o seguinte: caso o juiz não aceite a culpa exclusiva dos pais, a defesa então pediu o reconhecimento da culpa concorrente. Culpa concorrente é quando mais de uma pessoa é culpada pelo resultado. Então, de forma subsidiária, caso o juiz não aceite a tese dele de culpa exclusiva dos pais, ele quer que a culpa seja pelo menos, então, dos dois, das duas partes, de Amado Batista e também dos pais. Agora vamos para as testemunhas e depoimentos em audiência. No depoimento, Amado Batista disse que não administrava diretamente a fazenda. Segundo ele, a gestão da propriedade ficava nas mãos do gerente, inclusive as contratações e as regras de trabalho. Amado Batista também disse que nunca recebeu pedido ou reclamação sobre a piscina e que não estava na fazenda no dia do acidente porque estaria viajando a trabalho. Então, ele repete aqui o que disse na defesa. O gerente da fazenda confirmou que era responsável pela contratação e pela gestão dos funcionários. Ele negou que os autores tivessem pedido proteção para a piscina, mas ele confirmou que até a data aqui da audiência, a piscina estava ainda sem proteção. Sobre o socorro, uma testemunha disse que a criança foi levada para Teresópolis porque era o local mais próximo. Segundo essa testemunha, Teresópolis ficava cerca de 10 a 15 minutos da fazenda, enquanto que Goiânia levaria mais tempo, era mais longe. Essa mesma testemunha disse que a mãe não pediu para levar a criança para outro lugar. Então, enquanto estava indo para Teresópolis, a mãe não pediu para que fosse levada para Goiânia. Aí aqui houve uma divergência com relação ao tempo em que a mãe ficou no banheiro. A autora disse que ficou de 5 a 6 minutos, mas uma testemunha afirmou que ouviu da própria autora que ela teria ficado cerca de 15 minutos no banheiro. Agora chega a hora da sentença. Presta atenção aqui porque eu fiz questão de trazer detalhes para explicar tudo o que o juiz disse na decisão, tá bom? Então vamos lá. O juiz, quando foi julgar a ação, julgação, procedente. O juiz começou separando o que ficou provado e o que não ficou provado no processo. Primeiro, ele disse que era fato certo que os autores foram contratados para trabalhar como caseiros na fazenda de Amado Batista. Até aqui tudo certo. Também era fato certo que eles moravam na propriedade com os filhos. E também era fato certo que a piscina onde a criança se afogou não tinha nenhuma barreira física de proteção. Até aqui tudo certo, tudo comprovado. Mas o juiz deixou claro que nem tudo o que os autores disseram foi comprovado no processo. Para ele, não ficou provado que os autores tinham pedido proteção para a piscina antes do acidente. Não tem prova disso no processo. Também não ficou provado que a criança foi levada para Teresópolis para evitar exposição negativa de Amado Batista. Também não conseguiram comprovar o que eles disseram lá na inicial. O juiz entendeu que, diante de uma emergência, era natural procurar o hospital mais próximo. E também não ficou claro para o juiz, na visão dele, o motivo real da saída dos autores da fazenda. Qual foi o motivo pelo qual eles não trabalham mais na fazenda? Depois disso, o juiz analisou a responsabilidade pela morte da criança. Agora vem aqui, presta atenção, hein? Aqui está o ponto principal da sentença. O juiz entendeu que Amado Batista
teve responsabilidade porque contratou uma família com crianças pequenas para morar e trabalhar dentro da fazenda. Então, para o juiz, Amado Batista tinha o dever de oferecer um ambiente seguro. A fazenda não era só o local de trabalho, era também o local de moradia daquela família. E uma piscina aberta, sem proteção, em um espaço onde moravam crianças pequenas que não sabiam nadar, era um risco previsível. O juiz explicou que esse risco poderia ser reduzido com uma providência simples, uma barreira física que impedisse o acesso de uma criança pequena à piscina. Para o juiz, Amado Batista criou duas situações ao mesmo tempo. A primeira, manteve uma piscina sem proteção, e a segunda, permitiu que uma família com filhos pequenos morasse e trabalhasse naquele local sem uma estrutura de apoio para as crianças durante o trabalho dos pais. O juiz também disse que não adiantava Amado Batista afirmar que a administração da fazenda era feita pelo gerente. Mesmo que o gerente cuidasse da rotina da propriedade, Amado Batista continuava sendo responsável pelo ambiente da fazenda e pelas condutas das pessoas que administravam o local em nome dele. Mas a sentença não colocou toda a culpa em Amado Batista. Não, a culpa não vai ser só dele. O juiz também entendeu que os autores tiveram parte da responsabilidade. No momento do acidente, a criança estava sob o cuidado direto da mãe. A autora foi ao banheiro e a criança ficou sozinha por alguns minutos. O juiz não disse aqui que a mãe agiu com a intenção de causar qualquer mal. Não, não foi isso. Ele reconheceu que ir ao banheiro é uma necessidade normal, todo mundo tem. Mas, para ele, ainda assim, a criança ficou sem supervisão naquele momento. E isso contribuiu para o resultado. O juiz disse que a mãe poderia ter levado a criança ao banheiro, poderia ter pedido para outro funcionário olhar a criança por alguns minutos, ou poderia ter deixado o filho na casa onde estava a irmã mais velha. Por isso, ele reconheceu a culpa dos dois pais também, então a culpa concorrente. Só que essa culpa dos pais foi considerada menor. A falha dos pais aconteceu em um momento específico, alguns minutos em que a criança ficou sem supervisão. Já a falha atribuída a Amado Batista estava na estrutura da fazenda, uma piscina sem proteção em um local onde uma criança pequena morava. Por isso, então, o juiz reconheceu a culpa concorrente, como eu disse. Bom, a justiça não disse, então, que a culpa foi só de Amado Batista e também não disse que a culpa foi só dos pais. O juiz entendeu que os dois lados tiveram responsabilidade, mas em proporções diferentes. Ele calculou assim, olha só, a responsabilidade de Amado Batista foi fixada em 70% de culpa. Já a responsabilidade dos pais foi fixada em 30% de culpa. E por que Amado Batista ficou com a maior parte da responsabilidade? Porque para o juiz, a omissão dele era mais grave. A piscina sem proteção era uma situação que já existia na fazenda e poderia ter sido corrigida antes. Já a falha dos pais foi uma falha pontual dentro de uma realidade de trabalho e moradia criada na própria propriedade. Depois, então, de definir essa divisão de culpa, o juiz passou para o valor da indenização por danos morais. E aqui tem um ponto importante, o juiz não escolheu um valor aleatório, ele vai explicar detalhadamente como ele chegou neste valor. Ele explicou que para chegar no valor dos danos morais, analisou a lei, decisões anteriores em casos parecidos e os detalhes específicos desse processo. Primeiro, ele olhou para valores que a justiça costuma dar em casos de morte de filho. Depois, ajustou esse valor considerando as circunstâncias do caso. Ele levou em conta que a criança tinha apenas 3 anos de idade, levou em conta que os pais perderam um filho muito pequeno com toda a vida pela frente, levou em conta que a criança era totalmente vulnerável, levou em conta que a piscina sem proteção representava um risco sério, levou em conta que esse risco poderia ter sido reduzido com uma providência simples e também levou em conta a capacidade econômica de Amado Batista, porque a indenização precisa ter algum peso para quem vai pagar. Mas o juiz também considerou pontos para não aumentar demais o valor. Ele disse que não ficou provado que Amado Batista ou os responsáveis pela fazenda tinham sido avisados antes sobre os riscos da piscina. Também considerou que, infelizmente, piscinas sem proteção ainda são comuns em muitas casas no Brasil. Depois dessa análise, o juiz chegou ao valor de R$ 324.200 para cada genitor. Esse seria o valor da indenização para a mãe e também para o pai. Cada um receberia. Mas
presta atenção aqui, como o juiz reconheceu culpa concorrente, esse valor foi reduzido. Amado Batista ficou responsável por 70% do ocorrido. Lembra que eu falei para vocês? Então, ele foi condenado a pagar 70% daquele valor base. Então, 70% dos 324 mil dá R$226.940. Por isso, então, a condenação por danos morais ficou assim: R$226.940 para o autor e também para a autora, para cada um. Somando os dois, então, Amado Batista foi condenado a pagar por danos morais R$453.880 por danos morais. Agora vem a parte dos danos materiais, que é a pensão. E aqui tem um detalhe muito importante: essa pensão não começa a ser paga agora. O juiz explicou que, mesmo quando a criança ainda não trabalha, a justiça pode reconhecer o direito dos pais a uma pensão pela morte de um filho menor. Por quê? Porque em famílias de baixa renda, a justiça presume que existe uma ajuda mútua dentro de casa. Ou seja, quando esse filho crescesse e começasse a trabalhar, ele poderia contribuir com o sustento do lar. Mas essa contribuição, obviamente, não começaria com 3 anos de idade, entende? Por isso, o juiz fixou o início da pensão apenas para quando a criança completaria 14 anos. A partir dos 14 anos, a justiça considera que esse filho poderia começar, então, a ajudar de alguma forma na economia da família. Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou explicar em 2 etapas. A primeira etapa, que é o primeiro período de pagamento, vai dos 14 anos até os 25 anos. Nesse período, a pensão foi fixada em 2/3 de 70% do salário mínimo. Calma que eu vou explicar. Por que 70%? Lembra que o juiz entendeu que Amado Batista tem 70% da responsabilidade pelo ocorrido? Então o cálculo fica assim: primeiro pega 70% do salário mínimo, depois calcula 2/3 sobre esse valor. Usando o salário mínimo de hoje, isso daria aproximadamente R$ 756,47 por mês. Então eu fiz esse cálculo só para vocês entenderem mais ou menos quanto seria se fosse hoje o pagamento. Quando chegar a época do pagamento, vai ser o salário mínimo vigente lá quando ele completaria 14 anos, ok? Bom, aí agora nós vamos para a segunda etapa. Depois dos 25 anos, a pensão vai diminuir. Por que diminui? Porque a justiça considera que a partir dessa idade, esse filho poderia formar a própria família dele, então ele vai contribuir menos com ajuda para os pais. Então, em vez de contribuir com 2/3, vai cair para 1/3. E fazendo o cálculo no valor do salário mínimo de hoje, seria aproximadamente aqui então R$ 378,23 que ele pagaria por mês se fosse hoje, tá? Então, até quando essa pensão vai ser paga? Qual é o limite? Qual é o fim? A sentença não colocou uma data exata. O juiz disse que a pensão deveria ser paga até a data correspondente à expectativa de vida da criança, conforme tabela do IBGE de 2022, ou até a morte dos pais, o que acontecer primeiro. Na tabela do IBGE, a expectativa de vida é de 73 anos. Então, é até os 73 anos ou até a morte dos pais, o que acontecer primeiro, ok? Para concluir aqui agora, os autores também tinham pedido de forma alternativa, caso o pedido de pensão deles para pagamento por mês não acontecesse, eles tinham pedido que a pensão fosse paga de uma vez só, numa parcela só, igual na Justiça do Trabalho. Mas o juiz não aceitou esse pedido. Ele explicou que essa pensão depende de fatos futuros. Não dá para saber quanto tempo os pais viverão, por exemplo. Por isso, pagar tudo de uma vez poderia gerar um valor maior do que o realmente devido. Ufa, terminei de explicar para vocês. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.